Você já se perguntou o que as montanhas podem esconder sob suas encostas rochosas e altitudes vertiginosas? Se já, prepare-se, porque no vídeo de hoje nós vamos te levar em uma viagem cheia de mistérios e surpresas que foram desenterradas bem no topo dessas colossais formações naturais. E não pense que estamos falando apenas de algumas pedras interessantes ou formações geológicas. O que está em jogo aqui vai muito além disso. Vamos falar de artefatos antigos, civilizações perdidas e até mesmo portais para outros mundos. Sim, você ouviu direito. Então, fica com a gente até o final e descubra como as montanhas, tão imponentes e silenciosas, podem esconder segredos que desafiam nossa própria compreensão do mundo. Imagine o cenário: uma expedição de arqueólogos, cientistas e aventureiros decididos a explorar uma das regiões mais remotas e inóspitas do planeta. Entre neve, vento e altitudes desafiadoras, essa equipe tropeça em algo que vai mudar o rumo da história. Esse foi o caso em 1991. Quando nas montanhas dos Alpes, entre a Áustria e a Itália, dois montanhistas encontraram algo inacreditável: um corpo humano mumificado, completamente preservado pelo gelo. De início, pensaram que fosse apenas o cadáver de um alpinista perdido décadas antes. Mas quando cientistas analisaram o corpo, perceberam que ele tinha mais de 5.000 anos de idade. Sim, você ouviu certo. Esse homem, batizado como Ötzi, é mais antigo que as pirâmides do Egito. Essa descoberta nos trouxe informações valiosas sobre como nossos ancestrais viviam, desde as ferramentas que usavam até suas vestimentas e hábitos alimentares. Mas Ötzi não foi o único mistério congelado a ser revelado. O Monte Lula-Ilaco, com seus impressionantes 6.739 metros de altitude, não era apenas uma formação rochosa para os incas. Ele era visto como um lugar sagrado, uma verdadeira ponte entre o mundo dos vivos e o reino espiritual, onde se acreditava que os deuses habitavam. Em 1999, uma equipe de arqueólogos, em uma expedição histórica, fez uma descoberta surpreendente: as múmias de 3 crianças incas sacrificadas há mais de 500 anos em um dos rituais mais sagrados da cultura inca, o Capacocha. Essas crianças, 2 meninas e um menino, estavam incrivelmente bem preservadas, graças ao clima extremamente frio do topo da montanha. A mais velha, chamada de La Donzella, ou a donzela, tinha cerca de 15 anos, e o nível de conservação era tão impressionante que seus cabelos trançados, roupas cerimoniais e até mesmo o rosado de suas bochechas pareciam intactos, como se o tempo tivesse parado para ela. Outra criança, conhecida como o menino, estava envolvida em tecidos finos, enrolado como se estivesse em posição fetal, e a última criança, chamada de La Niña del Rayo, havia sido atingida por um raio em algum momento após a morte, deixando marcas em seu corpo. Essas crianças foram cuidadosamente preparadas para o sacrifício meses antes. Elas passaram a receber uma dieta especial, composta de alimentos nobres, como milho e carne de lhama, um luxo reservado apenas à elite. Para os incas, essas crianças não eram meras vítimas de um ato brutal. Ao contrário, eram vistas como seres escolhidos, abençoados, que ao serem sacrificados, ascendiam aos céus e se tornavam uma espécie de mensageiros entre os deuses e o povo inca. O ritual de Capacocha era um dos mais significativos da civilização inca, realizado em momentos de grande importância, como a coroação de um novo imperador, secas prolongadas ou desastres naturais. Ele tinha como objetivo apaziguar os deuses e garantir boas colheitas, chuvas e prosperidade para a comunidade. A La Donzella, em particular, foi encontrada sentada em posição meditativa com uma expressão serena no rosto, o que sugere que ela foi sedada antes de ser enterrada viva. Esse tipo de preparação minuciosa revela o respeito e a importância que os incas davam ao sacrifício, que para eles não era visto como uma morte, mas como uma transição gloriosa para o mundo dos deuses.
Hoje essa descoberta não apenas nos revela detalhes sobre os rituais incas, mas também oferece um vislumbre raro da vida e da espiritualidade desse povo fascinante. As múmias do Monte Lulailaco são um elo palpável entre o passado e o presente, preservadas pelo tempo e pelo gelo, e continuam a nos intrigar com suas histórias congeladas, como testemunhas silenciosas de uma civilização que acreditava profundamente no poder dos deuses e no sacrifício como a maior forma de devoção. Agora, vamos fazer uma viagem até o lado oposto do mundo, as misteriosas montanhas da China. Em 1938, o arqueólogo chinês Chi Putei liderou uma expedição nas montanhas Bayankaraula, no Himalaia. O que ele encontrou por lá deixou todos de queixo caído. Nas cavernas escondidas nas montanhas, havia uma série de discos de pedra com inscrições em uma língua desconhecida. Esses discos, conhecidos como discos Dropa, são motivo de acaloradas discussões entre estudiosos até hoje. Muitos acreditam que eles sejam evidências de uma civilização alienígena que teria visitado a Terra há milhares de anos. Os entusiastas de teorias extraterrestres afirmam que os discos Dropa descrevem como uma nave alienígena teria caído nas montanhas e como os extraterrestres conhecidos como Dropas teriam interagido com as tribos locais. Será que essas montanhas guardam o segredo de contatos com seres de outro mundo? Ou será que as inscrições não passam de uma linguagem há muito esquecida? A verdade é que, até hoje, ninguém conseguiu decifrar por completo os símbolos encontrados nos discos, alimentando ainda mais o mistério. E não podemos esquecer das montanhas da Romênia, mais precisamente nos Montes Bucegi. Desde 2003, diversas teorias da conspiração cercam essa região, afirmando que uma descoberta chocante foi mantida em segredo pelas autoridades. Segundo algumas fontes, uma câmara subterrânea gigante teria sido encontrada dentro da montanha, contendo tecnologia avançada e artefatos de uma civilização antiga e extremamente avançada. Supostamente, essa câmara teria sido lacrada por motivos de segurança, para que o conhecimento lá contido não caísse em mãos erradas. A história ficou ainda mais misteriosa quando se alegou que o governo romeno e autoridades internacionais estariam envolvidas em manter o segredo sob controle. A ideia de uma civilização antiga, ou até mesmo extraterrestre, que possuía tecnologia muito à frente da nossa, mexe com a imaginação de muita gente. Enquanto algumas dessas descobertas desafiam nossa compreensão da história, outras revelam práticas e crenças que pareciam esquecidas pelo tempo. De rituais sagrados a segredos enterrados, as montanhas, com toda a sua imponência, nos mostram que há muito mais por trás delas do que aparenta. Elas guardam segredos de civilizações antigas, conectam o passado com o presente e, quem sabe, nos oferecem pistas sobre o que o futuro nos reserva. E você acredita que ainda há muito mais a ser descoberto nas alturas dessas gigantes naturais? Fica a pergunta: quais outros mistérios ainda aguardam para serem revelados no topo do mundo? Na pequena vila de Zavchik, na região de Kemerovo, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Enquanto os mineiros trabalhavam arduamente, um achado surpreendente surgiu do nada. Uma imensa caixa de pedra medindo mais de 2 metros de comprimento. Cheios de curiosidade e um frio na barriga, eles decidiram abri-la. O que encontraram lá dentro os deixou sem palavras. Um caixão misterioso que tinha nada menos que 800 milhões de anos. E dentro dele, uma mulher de beleza impressionante, parecendo apenas adormecida, imersa em um líquido rosa. Como isso poderia ser real? Poderia ela ser uma viajante do tempo? Bem, é o que iremos descobrir nesse vídeo. Imagine um dia ensolarado na vila de Zavchik, onde os mineradores trabalhavam duro, cavando na terra. De repente, enquanto escavavam, um deles notou algo diferente, algo que parecia brilhar sob a luz do sol. Eles se aproximaram e encontraram uma caixa de pedra, com cerca de 2,5 metros de comprimento. Era como uma grande e estranha pedra que não deveria estar ali. Curiosos, os mineradores se reuniram ao redor. O que poderia ser aquilo? Alguns sussurravam entre si, imaginando se era um tesouro perdido ou talvez algo ainda mais misterioso. A caixa parecia antiga e desgastada, cheia de histórias para contar.
Com um misto de excitação e nervosismo, decidiram abrir o objeto. Quando finalmente conseguiram abrir a tampa, ficaram todos em choque. O que estava dentro era algo que ninguém esperava. Um caixão. A visão que encontraram dentro era de uma mulher, uma beleza de outra época. Ela parecia estar dormindo, cercada por um líquido rosa, como se o tempo tivesse parado para ela. Os mineradores olharam uns para os outros, sem saber se deviam se aproximar ou se afastar. Era como se estivessem diante de um enigma. Como alguém poderia parecer tão viva, mesmo após tantos anos? As perguntas começaram a surgir. Quem era ela? Como ela havia chegado ali? E por que estava tão bem preservada? A curiosidade se misturava ao medo, e todos ali sentiam que haviam encontrado algo extraordinário. Um pedaço de história que desafiava tudo o que conheciam. A atmosfera estava carregada de mistério, e a pequena vila de Rzavchik jamais seria a mesma. Dentro do caixão, a cena era impressionante e quase mágica. Ali estava uma mulher, alta e bela, que parecia tão viva que muitos acreditavam que ela poderia acordar a qualquer momento. Era um espetáculo que deixava todos ao redor sem palavras. Ela estava imersa em um líquido rosa que refletia a luz de maneira suave, quase como se fosse um sonho. O mais incrível é que não havia nenhum sinal de decomposição. Sua pele parecia intacta e saudável, como se o tempo não tivesse passado por ela. Os mineradores, que já haviam visto muitas coisas em seu trabalho, não conseguiam acreditar no que estavam vendo. A mulher parecia ter cerca de 30 anos, com características que deixavam todos admirados. Seu cabelo era loiro, com lindos reflexos avermelhados que dançavam suavemente na luz. E seus olhos eram grandes e azuis, brilhantes como o céu em um dia claro, com um olhar que transmitia uma expressividade incrível, como se pudesse contar histórias de eras passadas. As perguntas sobre quem ela era e como tinha chegado ali se multiplicavam na mente dos presentes. Aquela mulher não era apenas um corpo encontrado em um caixão, ela era um mistério vivo, uma janela para um passado que desafiava a compreensão. O ar estava cheio de curiosidade e espanto, e todos estavam prestes a descobrir mais sobre essa mulher. Após a incrível descoberta, a notícia rapidamente se espalhou pela pequena vila de Rzavchik. O caixão foi deixado aberto por impressionantes 15 horas, e isso permitiu que muitos moradores pudessem ver a mulher misteriosa. As pessoas vinham de longe, cheias de curiosidade, todas querendo testemunhar aquele momento extraordinário. As reações eram diversas. Alguns estavam maravilhados, outros assustados, mas todos estavam fascinados pela beleza e pelo mistério que cercavam a mulher no caixão. Era como se, por um breve momento, a história tivesse se tornado viva diante de seus olhos. Com o aumento das visitas e a agitação na vila, os mineradores sabiam que era hora de notificar as autoridades. Assim que a administração local foi informada, uma resposta rápida se seguiu. Logo, a vila se viu cercada por militares, policiais e bombeiros, que vieram garantir a segurança do local e controlar a multidão de curiosos. O clima mudou de excitação para uma certa tensão. A população foi avisada sobre os perigos potenciais da descoberta e incentivada a se afastar. Assim, enquanto os olhares se voltavam para a cena impressionante, a área foi isolada, transformando a curiosidade em um mistério que agora precisava ser resolvido. A comunidade estava prestes a embarcar em uma nova aventura, repleta de perguntas e ansiosa por respostas. Assim que as autoridades chegaram, avisos foram feitos rapidamente à população sobre o risco identificado. A sensação de curiosidade logo deu lugar a um alerta sério. Os moradores foram evacuados e todos foram instruídos a se afastar da área do caixão. Era como se a vila tivesse sido envolta em uma nuvem de mistério e precaução. Com o público disperso, a área ao redor do caixão foi isolada. Apenas os profissionais de segurança e os cientistas que chegavam tinham acesso. O lugar se transformou em uma zona restrita, com cordões de isolamento para garantir que ninguém mais se aproximasse da descoberta intrigante. Mas a segurança não parou por aí. Aqueles que tocaram ou chegaram perto da mulher misteriosa foram colocados em uma lista para quarentena. Todos queriam entender o que estava acontecendo, mas as autoridades sabiam que a saúde e a segurança eram a prioridade. Assim,
A vila que antes estava cheia de vida e curiosidade, agora se tornava um local de mistério e cautela, onde perguntas pairavam no ar, esperando por respostas. Enquanto as horas passavam, o laboratório se tornava um centro de agitação e fervor. Os debates sobre o significado dessas descobertas eram intensos. Alguns cientistas argumentavam que essa mulher poderia reescrever a história, desafiando teorias que pareciam sólidas há séculos. Outros expressavam preocupação, questionando o impacto que essas revelações poderiam ter sobre a sociedade e nossa compreensão de nós mesmos. A emoção não se limitava aos cientistas. Ela se espalhava como um incêndio pela comunidade científica global. Artigos começaram a ser escritos, e a notícia da descoberta da mulher de Rzavchik rapidamente se espalhou pelo mundo. Conferências foram organizadas, e os debates acadêmicos sobre a história humana se tornaram mais intensos e apaixonados. Com cada nova informação que emergia, o fascínio e o mistério só aumentavam. O que mais poderíamos aprender sobre essa mulher que parecia tão distante do nosso tempo, mas que de alguma forma nos conectava a um passado profundo e intrigante? A resposta a essa pergunta parecia estar escondida em algum lugar entre as páginas da história, esperando para ser revelada. Imagina só, você já ouviu falar da antiga cidade de Pompeia, né? Aquela que ficou congelada no tempo depois de ser enterrada pela misericórdia de um incêndio gigante, o Monte Vesúvio. Pois bem, tem uma nova descoberta que vai te deixar super curioso. Recentemente, arqueólogos encontraram mais vítimas dessa tragédia. Mas o mais incrível é que eles estavam com seus tesouros intactos. Moedas de ouro, joias preciosas e outros objetos fascinantes. Tudo isso preservado por quase 2000 anos. Essa descoberta aconteceu em uma parte chamada Região 9. E parece que essas pessoas estavam tentando se proteger quando o vapor explodiu, levando tudo com ele. Mas o que será que aconteceu com elas? E por que estavam com tantos tesouros? Vamos mergulhar nessa história e descobrir juntos. Você já ouviu falar da antiga cidade de Pompeia? Imagine só. Há mais de 2000 anos, em um tempo em que a Itália era bem diferente do que é hoje, um grupo de pessoas chamadas Oscos decidiu se estabelecer em um lugar incrível, perto de uma bela baía. Era no século VI ou VII antes de Cristo. Agora, feche os olhos por um momento e visualize um pequeno vilarejo, com casas feitas de pedra e telhados de palha, onde as crianças brincavam nas ruas de terra batida, enquanto os adultos trocavam ideias e produtos entre si. É como se cada um tivesse um papel em uma história que ainda estava sendo escrita. Com o passar dos anos, a pequena Pompeia começou a se transformar em um próspero porto comercial. A cidade cresceu de um mero assentamento para um ponto de encontro movimentado, repleto de barcos de todas as formas e tamanhos que chegavam de lugares distantes, trazendo coisas fascinantes. Já imaginou ver uma grande embarcação atracando no porto, cheia de frutas coloridas, tecidos brilhantes e especiarias exóticas que nunca haviam sido vistas antes? Era um verdadeiro mercado de surpresas, onde as pessoas podiam encontrar tudo, desde ouro cintilante até pérolas brilhantes. Eu aposto que cada novo item que chegava era motivo de festa e celebração. E sabe o que é mais incrível? Pompeia não era apenas uma cidade, mas um caldeirão de culturas. Ao longo dos anos recebeu influências de vários povos. Os gregos trouxeram suas histórias e mitos, enquanto os etruscos e samnitas compartilharam suas tradições e costumes. Imagine festas vibrantes, danças animadas e até mesmo novas ideias sendo discutidas nas praças. O som das risadas e das músicas preenchia o ar, e a cidade estava viva com as cores e sons de cada cultura. Mas o que você acha que aconteceu quando os romanos chegaram em 89 a.C.? Era como se um novo capítulo de um livro de aventuras estivesse prestes a começar. Os romanos, conhecidos por sua organização e poder, trouxeram novas construções grandiosas e uma administração mais estruturada. E você pode imaginar como seria ver os soldados romanos marchando pelas ruas, com suas armaduras brilhantes e suas vozes ressoando. Pompeia se tornou um lugar ainda mais vibrante, cheio de vida e promessas. Mas, ao mesmo tempo, também estava se preparando para enfrentar um destino que mudaria tudo. E então, meu amigo, a pergunta que fica é:
O que será que aconteceu com essa cidade incrível, tão cheia de histórias e segredos? O destino dela estava prestes a ser selado de uma forma que ninguém poderia prever. Quer continuar descobrindo o que aconteceu a seguir? Então vamos lá. Imagine entrar em Pompeia durante a Era Romana. Era como entrar em uma festa permanente, onde cada esquina revelava uma nova surpresa. As ruas estavam sempre cheias de vida, com pessoas apressadas, carregando cestas cheias de frutas frescas e especiarias aromáticas. O comércio estava em seu auge, e cada loja tinha algo especial a oferecer. Havia tabernas onde os cidadãos se reuniam para compartilhar histórias e risadas, enquanto saboreavam deliciosos pratos. Você poderia ouvir o tilintar de moedas, o murmúrio das conversas e o cheiro dos pães quentes sendo assados. Era um lugar onde cada dia era uma nova aventura. E as vilas, as grandiosas vilas. Algumas eram tão grandes que poderiam ser confundidas com palácios. Imagine grandes pátios com jardins cheios de flores coloridas e fontes que espirravam água fresca. As paredes estavam adornadas com frescos vibrantes, contando histórias de deuses e heróis, enquanto os mosaicos intrincados brilhavam sob a luz do sol. Cada vila tinha uma personalidade única, refletindo a riqueza e o status de seus moradores. A vida em Pompeia era repleta de beleza e opulência, e a cidade parecia sempre estar em festa. Mas não era apenas a vida cotidiana que tornava Pompeia tão especial. Era também a rica tapeçaria de arte e cultura que a envolvia. Você poderia se perder em um passeio pelas ruas, observando os murais coloridos que adornavam as paredes. As cenas eram tão vívidas que pareciam ganhar vida. Cada pintura contava uma história, desde mitos clássicos até a vida diária. E os mosaicos. Os mosaicos eram verdadeiras obras-primas, com pequenos pedaços de pedra e vidro formando imagens deslumbrantes que impressionavam a todos. Os edifícios públicos, como o Fórum e o Anfiteatro, eram o coração pulsante da cidade. O Fórum era onde as pessoas se reuniam para discutir assuntos importantes, fazer negócios e participar de eventos. Imagine a agitação e a energia que preenchiam o ar enquanto cidadãos se reuniam para ouvir discursos e celebrar conquistas. E o anfiteatro. Esse era o lugar onde o entretenimento ganhava vida. Você poderia assistir a emocionantes lutas de gladiadores, peças de teatro e outros espetáculos que faziam os corações pulsarem. A emoção era palpável e cada evento era uma oportunidade para a cidade brilhar. A Era Romana em Pompeia era um verdadeiro caleidoscópio de cores, sons e emoções. Mas, mesmo em meio a toda essa prosperidade, um mistério pairava no ar. Um sinal de que a história de Pompeia estava prestes a tomar um rumo inesperado. Você está curioso para descobrir o que aconteceu a seguir? Bem, eu vou te contar. Algo terrível estava prestes a acontecer. Monte Vesúvius, imponente e silencioso, começou a mostrar sinais de que algo não estava bem. O que parecia um dia normal, logo se transformaria em um pesadelo. De repente, o céu claro foi tomado por nuvens escuras. O Vesúvius, que sempre estivera ali, começou a cuspir uma nuvem enorme de cinzas e fumaça, como se estivesse se preparando para soltar todo o seu furor. Imagine a cena. Pessoas olhando para cima, confusas e apavoradas, enquanto a terra tremia sob seus pés. Lava e cinzas foram ejetadas a uma velocidade aterradora. E em questão de horas, a cidade foi coberta por uma densa camada de detritos vulcânicos. As ruas, antes cheias de vida, agora estavam se tornando um deserto de cinzas. As casas e lojas, que costumavam ser pontos de encontro, foram rapidamente enterradas. O caos se instaurou. Muitos tentaram escapar, enquanto outros buscavam abrigo. Mas para muitos, já era tarde demais. Pompeia e a cidade vizinha, Herculano, estavam prestes a desaparecer do mapa. A catástrofe, embora devastadora, trouxe consigo um inesperado presente para o futuro. Ao enterrar Pompeia sob essa densa camada de lava e cinzas, o Vesúvius, de uma maneira trágica, preservou a cidade como um tempo congelado. As construções, os objetos, até mesmo as impressões digitais das pessoas foram preservadas em uma cápsula do tempo.
Assim, um dos maiores e mais fascinantes sítios arqueológicos do mundo foi criado. Décadas depois, os arqueólogos iriam explorar as ruínas, revelando os segredos de uma civilização que, por um breve momento, ficou imortalizada na tragédia. Cada descoberta traria à luz histórias de vidas, amores e tragédias, oferecendo uma janela para o passado que muitos acreditavam ter sido apagado para sempre. A erupção de 79 d.C. não foi apenas um desastre. Foi um lembrete de como a natureza pode ser poderosa e imprevisível. E, enquanto Pompeia permanecia adormecida sob suas cinzas, o mundo aguardava o momento em que seus segredos seriam revelados. Você consegue imaginar a emoção dos arqueólogos ao desenterrar essas histórias perdidas? O que mais eles descobrirão sobre a vida na antiga Pompeia? Vamos para o ano de 1748, em Nápoles, na Itália. Os trabalhadores estavam ocupados construindo um magnífico palácio para o rei. Enquanto escavavam, eles se depararam com algo inesperado. Uma parede antiga, coberta de poeira e sujeira. Curiosos, começaram a limpar e, para sua surpresa, revelaram algo ainda mais incrível. Era o que restava da antiga cidade de Pompeia, perdida e esquecida por séculos. Como um tesouro oculto, ela estava prestes a contar suas histórias novamente. A redescoberta de Pompeia foi como encontrar um portal mágico para o passado. Os arqueólogos e exploradores de então começaram a escavar com entusiasmo, desenterrando ruas, casas e até objetos do dia a dia que revelavam a vida de pessoas que viveram lá antes da erupção. Cada camada de cinzas trazia à tona novas surpresas. Utensílios de cozinha, moedas, frescos vibrantes nas paredes e até mesmo as marcas das pessoas que haviam estado ali. Pompeia, com suas vibrantes ruas e arte romana, é uma verdadeira viagem no tempo, revelando segredos da vida na Roma Antiga. Em agosto de 2024, arqueólogos fizeram uma emocionante descoberta na Reggio Insula 10, onde encontraram um cubículo de serviço preservado sob as cinzas. Dentro estavam os restos de um homem e uma mulher que buscavam abrigo durante a erupção de 79 d.C., cercados por moedas de ouro e brincos de pérola, sugerindo um status social elevado. O cubículo, que deveria oferecer segurança, se tornou sua tumba, mas a cinza vulcânica preservou móveis e utensílios, proporcionando uma visão detalhada de suas vidas. Além disso, 35 sepultamentos pré-romanos foram descobertos, revelando práticas funerárias anteriores à conquista romana. Pompeia, que se tornou uma colônia romana após a Guerra Social, se transformou em um centro vibrante. As escavações continuam a desvendar a rica história da cidade, mostrando como seus habitantes viviam e se alimentavam. Cada nova descoberta nos lembra da fragilidade da vida e da importância de aprender com o passado.